Fala pessoal, meu nome é Shanahan, esse eu me acabei de ler, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje com mais um mês, um calhamaço. Se você é novo por aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber vídeo novo 2 vezes por semana. Se você quiser acompanhar mais de perto o dia a dia do canal, segue lá no Instagram, @meacabeideler, lá tem sempre diário de leitura, dia a dia do canal, esse tipo de coisa, e claro aquele pedido de sempre, se você for fazer qualquer compra no site da Amazon, pode ser... sei lá, gente, um celular para acompanhar o Instagram e para assistir os vídeos, ou um ar-condicionado novo para sua casa, usa o link do canal, ele tá na descrição do vídeo, eu recebo sempre a comissão e você não paga nada mais por isso. Eu sou um grande hater de calhamaços, então por que não criar um projeto, um mês um calhamaço, não é mesmo? Então aqui neste canal, mensalmente eu pego um calhamaço para ler, pode ser de qualquer gênero, de qualquer tempo, mas sempre um calhamaço. O desse mês foi Casa de Chama e Sombra, o terceiro volume de Cidade da Lua Crescente da Sarah J. Maas. A Sarah J. Maas é uma das minhas autoras favoritas e chegamos aqui no livro 3, o livro que encerra a série. Tudo nessa história começa quando Bryce Kinlan acaba presenciando um crime, um assassinato de alguém muito próximo a ela. Seguido disso, ela mesma acaba se tornando alvo e nisso ela acaba entrando na investigação. Isso é algo que acontece lá no primeiro livro. Então, junto com algumas pessoas do governo, ela vai atrás da solução desses crimes e das coisas que vão se enraizando através disso. Essa é uma fantasia moderna, urbana, é um mundo muito parecido com o nosso, não é o nosso, mas é um mundo muito similar. As pessoas têm novelas, filmes, música, telefones celulares, esse tipo de coisa. É inclusive algo que poderia ter expandido para uma ficção científica também, uma ficção científica fantástica, mas a Sarah J. Maas não vai lá, ela fica no território comum que ela já está acostumada, e é sobre ele que vamos falar hoje. No mês de janeiro eu li Elantris, eu gostei bastante, em fevereiro eu acabei pegando esse, e eu posso já adiantar para os fãs mais sensíveis da Sarah J. Maas que, apesar de eu também ser fã, eu detestei esse livro, tá? Então acompanha aí, a partir de agora, o meu dia a dia de leitura de Casa de Chama e Sombra, o desastre que foi essa leitura. Pessoal, acabei de começar a leitura e estou inclusive em 10% do livro aqui. Quero começar falando aqui o quanto eu amo essa capa. Inclusive a minha veio rasgada, ó. Eu pedi um novo, eles mandam aqui um novo pra gente, a gente recebe, a gente tem um mês para devolver o nosso. Se a gente não devolve, eles cobram no cartão um segundo livro, mas eu obviamente vou devolver porque o meu veio rasgado. Comprei na pré-venda, eles mandaram com hidratante dentro, junto, que aqui eles fazem isso, eles saem colocando tudo dentro da caixa e não tem aquele plástico protetor. Então acabou vindo rasgado, aqui tá tudo riscado, acho que não vai dar para ver na câmera, mas tá todo riscado. Enfim, tô bem animado, eu amei o primeiro livro, ele é 5 estrelas, eu favoritei, entrou na minha lista de melhores do ano. Eu não curti o segundo, eu dei 2,5 estrelas, eu terminei na minha cabeça com 3,5, porque o final é bem explosivo, mas quando você deixa a poeira baixar, você deixa os sentimentos ficarem mais relaxados, ele vira um 2,5, que foi justamente o que aconteceu comigo lá, e tá tudo certo. Acontece muito de autores que eu amo dar notas baixas para um livro ou outro, como foi o Sanderson com Starsight, ou Mitosis com a Sarah J. Maas, foi Casa de Céu e Sopro e Império de Tempestades, por exemplo, e tá tudo bem. Eu tô bem animado, esses 10% ela usou para me colocar de volta no mundo, que eu basicamente não lembrava de absolutamente nada, porque foram 2 anos, acho que tem por aí uns 2 anos que eu li, então eu lembrava de muito pouco, então foi muito bom para voltar para esse universo. Então eu gostei bastante, esses 10% foi basicamente aquecimento, lembrança de quem é quem estava fazendo o que no final do último livro. Temos um pouco de Bryce nesse lugar novo que ela tá, inclusive teremos pequenos spoilers dos últimos 2 livros aqui, tá? Só um aviso, nada gigantesco, mas vai ter um spoiler aqui e acolá. Tem um spoiler gigantesco porque eu vou ter que falar, que é o que aconteceu com Bryce no final, especificamente, eu vou ter que falar. Então teremos spoilers dos outros 2 livros, mas não desse. Desse aqui eu terei cuidado de não dar spoilers absurdos pra vocês, só se eu achar que é muito esdrúxulo. Aí eu falarei, tá bom? Vou continuar pra pegar mais ritmo de leitura aqui, pra gente terminar ele logo logo. De novo, tô bem animado. Ok, pessoal, 30%. E eu tenho muita coisa para conversar aqui com vocês. Vocês viram como eu estava animado quando tudo começou.
Eu tava querendo ler o livro. Ai, teve tanta expectativa. Eu comprei, sei lá, 3 meses atrás, quando saiu na pré-venda, 4, 5 meses. Assim que saiu, no dia que saiu, eu comprei. Cá está. Mas assim, as coisas não estão indo como eu queria que fossem. Primeiro de tudo, Tharion ou Tharion, eu levei um tempão pra entender o que ele tava fazendo ali, pra me lembrar o que ele tava fazendo ali, pra lembrar da importância dele enquanto personagem. E sendo bem sincero, até agora eu tô tentando me lembrar qual é a importância dele enquanto personagem. Porque o tamanho da exposição que ele tem nessa primeira parte do livro, esses 30%, não faz sentido. Ele não entregou tanto assim nos últimos 2 livros. Ele era basicamente o moço do mar com frases de efeito. De repente ele tem um ponto de vista bem grande em 30% de livro. E a Sarah J. Maas, ela pegou ali todos os coadjuvantes e ela juntou todo mundo junto com Tharion ou Tharion e ela não sabia o que fazer. A impressão que eu tenho é essa, ela não sabia o que fazer. Ela juntou todo mundo e colocou todo mundo para fazer a mesma coisa. O que eu percebi é o seguinte, no arco do Tharion, é que tudo que levou ele e as pessoas que estão com ele, que eu não vou citar porque seria muito spoiler, tudo que levou eles no último livro até aquele ponto, as primeiras 200 e tantas páginas do livro foram usadas para desfazer o que foi feito do Tharion e de algumas outras pessoas que estão com ele no início do livro. Então, assim, sem nenhum efeito prático no resultado do livro. Teve um personagem barra uma personagem que surgiu em Casa de Céu e Sopro que eu fiquei o tempo inteiro falando, gente, mas do nada, por quê, pra quê? E aí chega no final do livro, Sarah J. Maas dá uma desculpa lá, e ok, beleza. E aí ela chega aqui e ela desfaz tudo que ela construiu no último livro. Tudo que eu disse, gente, isso é encheção de linguiça, isso não precisava estar aqui. Ela usa 1/3 desse livro para desfazer. Em efeitos práticos, falando em efeitos práticos, nós voltamos para o ponto destes personagens específicos, não da história como um todo, que estaríamos se aquilo não tivesse ocorrido, sem nenhum efeito real no mundo. E sobre essa cena específica, temos aqui a Rainha Víbora, que é dito em todos os livros que ela não joga para perder, ela sempre faz uma troca querendo algo em troca, ela sempre faz algo para ganhar algo. Mas aqui não. Aqui ela faz por fazer, o que vai contra toda a construção da personagem, que não era a melhor construção do mundo, ok? Mas vai de encontro a tudo que é plantado como sendo a base daquela personagem. Simplesmente para dar cabo de um personagem que não precisava existir, porque a Sarah J. Maas fez um livro socado de personagens que não precisavam existir. Essa é a verdade. Bryce. Ai, meu Deus. Peraí, eu não vou entrar na Bryce ainda. Vamos com calma. Hunt, Room e o terceiro lá que tá com eles, que eu não lembro o nome, tem X. Vamos chamar de Minoxidil. Tem X. Eles 3 estão sendo, esse aqui é um spoiler, torturados. Mas, se você pega a parte que eles estão sendo torturados, corta essa parte inteira, retira do livro e coloca logo imediatamente depois, também não tem nenhum efeito. Porque esses 30% foram usados unicamente para expor a tortura para o leitor. De novo. Nada está sendo construído verdadeiramente ali, tá? Apenas tortura por tortura. E nada tem impacto no livro. É usado para desenvolver Lídia, Servos, a Corsa, mas nada para a estrutura base do livro, para a estrutura base da história. Nada. Então se você tira aquilo, já que os efeitos reais na história não foram grandes, não precisava existir. Foi mais uma vez usado para desfazer decisões da autora para ter choque no final do segundo livro. Coisa que eu já falei, inclusive.
como a Sarah J. Maas segura tudo pro final e tenta chocar o leitor com um monte de bomba no final do livro. Não sou hater, gente. É o 12º livro que eu leio dessa mulher, tá? Não sou hater. Jogar a carta do hater aqui não vai colar. Mas, pô, desperdício de árvore, desperdício de papel. A árvore morreu de graça. Então ela veio com essa coisa de chocar por chocar e ela não consegue arcar com as consequências disso. Ela não consegue ter uma linha narrativa que faça qualquer sentido. A sensação que eu tenho desse livro é a Sarah J. Maas não sabia para onde ela estava indo. Ela foi escrevendo e pensando assim, não, mais pra frente eu resolvo, mais pra frente eu resolvo. E as coisas foram se acumulando. E ela foi criando novos personagens e abrindo novas brechas e puxando mais linhas de história. Mais pra frente eu resolvo. Chegou aqui e ela não conseguiu resolver. Eu tenho certeza, eu não tô em 30%, mas eu tenho certeza que vai ficar um monte de ponta aberta. Um monte de ponta solta no final desse livro. Eu tenho certeza. Ainda meio que ali no círculo do Hunt, a Lydia, sim, ela me interessa. Ela, pra mim, é o ponto mais positivo, mais forte do livro. Quando ela aparece, quando a gente tá no ponto de vista dela, o livro dá uma subida gigantesca. Ela tem um sentido de estar ali, sabe? Ela tem um objetivo, ela tem um motivo para estar naquela história. É muito diferente de um monte de coadjuvante que a gente tem aqui. Ela, sim, ela agrega muito ao livro. E também naquela região ali da história, temos os Asteri, que... Gente, o Rygelos, Rigelos, ele... A Sarah J. Maas tenta fazer ele se tornar um ser assustador, mas o tempo inteiro que eu tô lendo, eu vejo uma grande twink infernizando as pessoas na balada. É isso. Tá? É isso. Jesus. E assim, continuando, agora sim, vamos para Bryce, que pra mim é um dos maiores problemas. Temos o problema aqui de eu ainda não amar Bryce. Ok. Eu tenho todo o direito e tá tudo certo. Ninguém precisa amar o personagem principal para gostar do livro. Tem uma série de livros que eu não curto o personagem principal, mas os livros são muito bons. Só que Bryce continua sendo mimada, infantil, boba. O mundo tá se acabando ali e ela tá lá, achando que ela tá na 5ª série, sabe? Em vez de tentar... E as coisas não fazem sentido, porque ela tá naquele mundo novo. Vamos de spoiler aqui. Se você não sabe, no último livro, ela entra no mundo de Akotar. Ela cai lá. E que desperdício. Que desperdício, tá? É assustador. Eu nunca vi um desperdício desse tamanho. Primeiro que ela não aproveita o mundo, ela não descobre o mundo. Eu estou em 30% e ela ainda está dentro de uma caverna, tá? Ela passou 30% do livro dentro de uma caverna. E se você considerar que, pelo que eu tô vendo, ela já deve estar voltando pro mundo dela, e que ela precisa resolver as outras coisas antes do livro acabar, porque esse é o último livro que, se tem contrato, ela já vai embora. Ou seja, ela tá ali pra absolutamente nada. Foi um desperdício de oportunidade de fazer um crossover bem feito, gigantesco. E ela não teve pouco tempo, foram 2 anos para ela escrever esse livro. Tá? Ela não teve pouco tempo. Mas sério, você tem assim, uma personagem principal que está 30, 40% dentro da história de outro livro, no mundo de outro livro, um livro que tem uma história amada por muita gente, e você simplesmente não aproveita? Ok, você não quer cruzar muitas histórias, você não quer pegar os personagens mais fortes, mas pô, Farrah nem aparece, tá? Deixa eu dar só esse aviso pra vocês, a Farrah, ela nem dá as caras. Rhysand, ele tem tipo meia dúzia de frases e acabou. Eu me sinto pessoalmente enganado. E assim, eles têm lá problemas linguísticos, ela não consegue entender eles não conseguem entender ela, eles brotam com a pílula mágica. Juro. Uma pílula mágica para que ela entenda eles. E eles entendam ela. Ela começa a falar a língua deles com a pílula mágica. E aí temos esse mundo com estética medieval. E, de repente, toda a história dos Asteri é contada através... Gente, é o pior infodumping que eu vejo em muito tempo. É contada através de
Gente, como é o nome daquilo? Um holograma. Lembrei, um holograma. Tudo é contado através de um holograma. Holograma! Então tem um infodump que dura uns 3 ou 4 capítulos, acho que até mais, que é basicamente uma mulher contando tudo. Menos dando respostas, mas ela conta tudo. Não. Um holograma. Um holograma. Ah não, gente, pelo amor de Deus. Tudo isso pra deixar a gente com a Bryce e uma das personagens menos queridas da série de Acotar durante 30 a 40% de um livro. Foi isso que você prometeu, Sarah J. Maas? Foi isso? Chegaram algumas coisas aqui que eu quero abrir com vocês. O Fairy Loot desse mês chegou e a minha outra versão de Casa de Chama e Sombra chegou aqui, teoricamente, né? Não veio com a capa rasgada. Vou abrir com vocês, enquanto vocês que são fãs loucos da Sarah J. Maas vão digerindo aí o que eu acabei de falar e quem sabe até concordando comigo. Tô aqui de novo, ó, Fairy Loot, o livro desse mês. Mesmo saquinho de sempre. Olha, eu já vi o corte e o corte já tá lindo, tá? Tá bem do jeitinho que eu gosto. Deixa eu puxar aqui com cuidado. Fairy Loot é uma... Nossa, que linda! Fairy Loot é um clube de assinatura e eles lançam essas edições bem fantasiosas, assim, que eu amo. Eu fiquei 1 ano de espera. É The City of Stardust, de Georgia Summers. Olha que lindo isso aqui. Olha como brilha o nome, ó. Eu sei que aqui tem um vernizinho localizado aqui, mas, nossa, que linda essa capa. O lado, o fundo, mas olha o corte como tá. Olha aqui, ó. Bem lindo. Vou tirar aqui a jacket pra vocês, porque sempre tem uma surpresinha por baixo. Por baixo, ele tá assim. Parece aquelas edições de Terra-Mar da Morro Branco. Tá bem bonito. Fundo vazio. Aí, normalmente, tem arte aqui. Com outra arte aqui. Linda. A edição está belíssima. Não sei nem do que é o livro, mas a edição está belíssima. Olha que delicinha esse corte. Tá bem bonito mesmo. E eles sempre colocam uma segunda possibilidade de capa por dentro, ó. E o outro aqui, teoricamente, é o meu livro que chegou arrumado. Tem um pontinho aqui, tá vendo? Ó. Mas aqui eu pego um hidrocor e eu passo. E aí ele vai ficar preto do mesmo jeito. Mas só de não estar rasgado é porque a outra está rasgada. A mesma arte de dentro. Eu mostrei essas coisas lá no Instagram, @meacabeideler, eu mostrei o livro todinho. Mesmas artes de dentro, tudo certinho. Mas a capa pelo menos está inteira. Não, eu obviamente vou ficar com esse. Tá bom? Vou continuar o livro sem pressa agora, porque senão acho que eu vou só me estressar mais. Lídia é o ponto mais forte do livro até agora. Lídia, pra mim, tá dando de lavada nos outros personagens. Ela realmente tá acrescentando coisas aqui, tá me fazendo gostar muito das partes dela. Mesmo falando todas as coisas que eu falei, a leitura é muito rápida, muito fácil. Daquele jeito Sarah J. Maas, quase que viciante, que você sai simplesmente lendo, mas assim, eu preciso trazer os pontos aqui pra vocês, porque senão eu não estaria fazendo o meu trabalho direito, né? Beijo, vou continuar aqui e volto já. Minha gente, o que é que está acontecendo aqui? Eu tô embasbacado. Eu quero deixar isso bem claro aqui. Eu estou embasbacado. Enquanto leitor, eu estou embasbacado. Eu estou me sentindo traído. Eu esqueci de falar um negócio do outro vídeo. Eu quero logo adiantar antes que eu esqueça. Do outro vídeo, no outro dia. Eu quero adiantar antes que eu esqueça. Quando a Bryce estava no outro mundo, tem um grande perigo nesse mundo. Vamos deixar assim. E aí, ela meio que libera esse grande perigo no mundo sem ter qualquer plano de contenção. Porque ela quer. E isso tá na minha cabeça desde o momento que aconteceu. E eu esqueci de falar no último vídeo, porque assim, tinha tanta coisa pra falar que eu acabei esquecendo. Dito isso, dito esse surto, vamos pros updates.
para as atualizações aqui. Ethan e Ethereum estão sendo jogados de um lado para o outro o livro inteiro. Pra nada. O Ethan fez coisa. O Ethereum não. Declan e Flynn, até hoje eu não sei quem é quem. Porque eles são tão absolutamente iguais e tão completamente descartáveis que eu não sei quem é quem. Eu sei que um mexe com tecnologia, o outro eu não sei nada. Sei que são amigos do Room, e é isso. Mas assim, basicamente, o Ethereum e o Ethan, os dois... Tudo que acontece com eles até metade do livro é para desfazer as coisas que aconteceram com eles no segundo livro, que não tem nenhum resultado real nesse livro, nenhum impacto verdadeiro. Ou seja, é só desinjeção da linguiça que ela encheu no último livro. E ela continua colocando personagem novo, que não tem nenhum sentido de existir. O que eu sinto nesse livro, e isso é muito forte, tá? É que a Bryce é uma alien que deu errado. A Sarah J. Maas, ou ela odeia muito a Bryce, ou ela queria fazer outra alien e ela errou a mão, porque errou muito a mão. Ela está insuportável. Insuportável. Ela é o ser mais prepotente, egóico e arrogante desse livro. Assim, ela bate de frente ali com os Asteri. Se era pra gostar dela, eu acho que a Sarah J. Maas errou muito o ponto. Ou ela odeia a Bryce. E ela simplesmente queria acabar com a série no terceiro livro mesmo. E águas passadas, vida que anda. Cada atitude dela aqui grita isso. Eu tô bem cansado da história nesse momento. Bem cansado. Eu tô em tipo 70%, 75%. Eu fiquei um tempão sem fazer a atualização dos 30, 40 até os 75 porque eu tava ficando repetitivo na minha cabeça. E aí eu não queria que o vlog ficasse repetitivo. Então eu segurei pra ter mais coisas pra falar, mas assim, basicamente são as mesmas reclamações. A Bryce, ela tá tão insuportável, tão egoísta, que ela tem uma completa falta de cuidado com os sentimentos dos outros, pelo que as outras pessoas passaram, pelos seus traumas. Empatia não faz parte do vocabulário dela. Zero, tá? Zero. Obviamente o diálogo não é exatamente esse, mas tem uma situação que ela encontra uma pessoa que foi torturada e ela sente que a pessoa tá esquisita e ela pergunta o que a pessoa tem ou algo assim, tá, gente? São tipo 900 páginas, eu não vou conseguir lembrar as coisas de cabeça, mas ela pergunta e depois ela fala assim, não, porque eu fui torturada e assim, isso está na minha cabeça. E ela fala assim, tipo, não fala exatamente isso, mas ela fala algo como, você acha que esse é o problema? E eu que tava com medo de não conseguir voltar pra casa. Não! Fora que enquanto você vai lendo, eu não sou o tipo de pessoa que fica lendo o livro catando furo e anotando esses furos. Mas você vai lendo, você olha assim e pensa, gente, se isso aqui tá acontecendo, aquilo ali não podia acontecer. Ou, isso aqui é uma ponta solta. Se ela parar pra pensar durante 5 segundos, ela vai entender que ela não pode fazer isso, porque senão desencadeia uma série de coisas aqui, possibilidades pelo menos, que ela não tá pensando. Tem muito furo o livro, muito furo. E eu acho que até o final teremos mais furos. Porque assim, ela quer levar a coisa toda pra uma escala muito grandiosa. E nisso ela tá abrindo mais e mais furos. E poxa, um livro de encerramento é complicado. Ainda sobre Bryce, o clichê da escolhida aqui virou um grande deus ex machina. Ela simplesmente pode fazer tudo o que ela quiser, quando ela quiser, na hora que ela quiser, e isso reverberou pra personalidade dela. Tá bem chato de acompanhar, bem chato. E lá pelos 50% eu já tava meio de saco cheio da leitura, porque eu conheço a Sarah J. Maas, é meu 12º livro dela. Eu sabia que 90% daquele miolo era descartável, e era, tá? Muito do que acontece ali, entre os 40% e os 60%, gente, 35% a 65%, 70% é bem descartável. Eu sei que ela segura tudo pro final. E aí todo mundo termina, uau, como eu amei a leitura. E aí o seu sangue esfria e você começa a pensar friamente em tudo que você leu. E você percebe, eu não amei a leitura tanto assim. Eu levei esses dias aí, essa uma semana, esses 3, 4, 5 dias pra terminar o livro. E eu não amei tanto assim. Eu amei o final, mas eu não amei tanto assim. Eu estou aqui em 75% já dizendo, eu provavelmente vou voltar aqui cheio de notícia boa, porque o final sempre é épico. Ela sabe escrever o épico. Mas assim, até chegar lá,
é um caminho bem torturoso. A gata meio que ouviu a expressão, a primeira impressão é que fica, ela mudou isso para a última impressão que fica, o que foi inteligente da parte dela, que funciona em muitos dos livros, só que assim... puxado. O livro ele é basicamente montado através de várias longas andanças, com vários diálogos da Bryce se achando a dona da zorra toda, com bolsões de diálogos expositivos seguidos de pequenas e rápidas cenas de ação. E quando você pensa que essas andanças e essas conversas normalmente não levam a lugar algum, é frustrante pra caramba, mas o livro é basicamente construído assim. Enfim, falta alguma coisinha, sabe? Falta qualidade. Vou deixar por aqui, vou terminar o livro e eu volto com o final pra, de novo, não ficar repetitivo. Livro terminado, gente. Vamos lá, temos alguns pontos a tratar aqui. Primeiro assim, pensando unicamente em calhamaço, é de fato o livro mais inchado que eu já li da Sarah J. Maas, provavelmente um dos mais inchados da vida, tá? Porque assim, se você pegar essas 800, 900 páginas, a Bryce, ela passa 500 páginas em uma caverna ou outra caverna, tá? Começa por aí, é um livro bem inchado. E ele é inchado em outros aspectos também, como foco em personagens que não agregam praticamente nada até o final. Para mim, o pior de todos é o Therion, ou Tarion, como você quiser chamar. Ele não agrega. E ele ainda ganha uma coadjuvante só dele no meio do livro, no meio do último livro. Já tínhamos muitos personagens, temos mais um aí que foi dado especificamente para ele. O que me faz pensar o seguinte, esse é o último livro da série. A série ela se encerra aqui, mas ainda temos a Casa das Muitas Águas. Então, o que eu acho? Qual é a minha teoria? Eu até colocaria um dinheirinho numa aposta nisso aí, de tão forte que é a teoria na minha cabeça, né? Vozes da minha mente. Que é, teremos um spin-off, um quarto livro menor, mais focado no Tharion e nessa personagem coadjuvante que aparece aí, que também não acrescenta nada. Podemos ter por causa disso um desfecho da Rainha Víbora, que não tivemos aqui? Pode ser também. Mas assim, se esse spin-off, se esse livro específico pra ele não existir, o personagem tá ali só pra encher de linguiça, como um monte deles, tá? Mas ele tem ponto de vista, então é meio que pior no caso dele, na minha opinião. E se este spin-off por algum acaso acontecer, Sarah J. Maas, vamos deixar a Danica morrer, por favor? Ela morreu no primeiro livro. Tinha tipo 100 páginas de livro. Deixa ela morrer. Eu sinto que você se arrepende de ter matado ela, mas deixa ela morrer. Não precisa ficar arrastando o espírito dessa criatura, a carcaça dela, o livro inteiro. Só deixa ela morrer. Já tá morta. Deixa morta. E saindo de uma amiga da Bryce para falar de outra amiga da Bryce, Fury. Nós passamos 3 livros gigantescos, umas quase 3.000 páginas, lendo que Fury é uma grande badass. Ela é a dona de tudo, ela destrói, ela é contratada para fazer coisas e ninguém sabe porque ela é tão misteriosa e ela continua misteriosa. Todo esse poder, essa força, ninguém vê. Ninguém vê. Nós temos aqui uma personagem que é uma das melhores amigas da Bryce, que é tida como uma de elite, e ela não é usada, ela fica de babá. Real, ela fica de babá. No sentido meio literal da coisa. Em vez disso, a Sarah J. Maas prefere usar vários personagens masculinos para darem força pra Bryce. Você tem a Fury ali. O final, gente, é muito ruim. É muito ruim. E no meio do grande caos do final, a única coisa que eu queria era que o livro acabasse. Vocês sabem o quão triste é você ter um livro de 900 páginas com 2 livros anteriores de mais de 800 páginas e no último livro da série você só querer que acabe? O final foi caótico, o final foi cheio de furos. Se simplesmente não existissem os reforços que apareceram com um monte de facilitação, tá? Vamos deixar isso bem claro. Os reforços só apareceram porque houveram bilhões de facilitações. Se eles não tivessem aparecido, também não faria diferença. Porque você não vivencia a guerra. Diferente de Trono de Vidro, que você é colocado dentro da guerra em diversos momentos, aqui não.
A guerra tá acontecendo lá fora e Bryce e alguns dos amigos estão dentro do castelo, dentro do palácio. Então, você sabe que a guerra está acontecendo por linhas soltas no meio do texto. É muito frustrante. É muito frustrante, ainda mais um livro tão inchado. É um livro que acontece muita coisa, mas a maioria dessas coisas não é importante. É impressionante a quantidade de coisas desimportantes que a Sarah J. Maas conseguiu reunir em um livro só, que acrescentavam em nada para a história. Tipo a história da Sigrid e do astrônomo, que inclusive ela nem tem um final. Um monte de personagens não tem um final. Ela que saiu criando personagens e a grande maioria deles foi esquecido no churrasco. Completamente esquecidos no churrasco. Todo o arco da Sigrid, que começa lá em Casa de Céu e Sopro, que era um dos motivos que eu mais reclamei de Casa de Céu e Sopro, se mostraram completamente irrelevantes aqui. É uma personagem que serviu pra nada. Nada. A Sarah J. Maas não sabia o que fazer com ela e deu o final que deu. Que a gente nem sabe exatamente qual é o final. O final, ele é um grande deus ex machina que acaba gerando um monte de furos. A grande solução final desvaloriza e tira qualquer peso e qualquer sentido em tudo que aconteceu durante o livro. Vocês entendem isso? Ela tinha solução, ela tinha algumas soluções. E ela não usou nenhuma delas e criou uma terceira. Pra que a gente passou por isso tudo? Não faz sentido, de verdade. Foi muito frustrante esse livro. Foi muito frustrante. E ela ainda chegou no final e deu um grande final Disney. Nós sabemos que a Sarah J. Maas gosta de um final Disney. Mas aqui foi o cúmulo. Foi o absurdo pra mim. Foi completamente fora da caixinha. E aí você tem os grandes Asteri, que assim, eram um monte. Eu não lembro nem quantos eram. Mas se tivessem 2 ou 3, daria no mesmo. Porque você termina um livro e você nem lembra o nome deles. Você lembra do Rigelus. E só. Você não lembra do nome de nenhum dos outros, porque eles são completamente insignificantes. Você pensa, vai ser uma coisa assim, Cavaleiros do Zodíaco, ela vai subir nas casas e vai derrubando os Cavaleiros das Casas. É como se fosse isso. Só que o criador de Cavaleiros do Zodíaco pegou os 12 Cavaleiros, deu foco em um, sei lá, Shaka, e os outros iam morrendo, ou os outros morreram todos juntos e Shaka... Então pra quê? Pra que colocar um monte de personagem? Que eu não vou nem conseguir lembrar o nome. Alguns desses Asteri, alguns desses grandes super vilões são mais irrelevantes do que Declan e Flynn, que se enfiam dentro de uma van no final e é isso. Meu Deus, que caos que foi esse final. Que livro ruim. Lydia e Room, eles são o ponto alto do livro, tá? Vamos deixar isso bem claro aqui. Eles salvam alguns pontos do livro. Mas até eles têm momentos que são muito ruins. Lydia, ela tem um segredo. Esse segredo é revelado. Quando esse segredo é revelado, eu sabia imediatamente pra que ele estava ali. E no final, era exatamente isso. Que, por sinal, era uma cena completamente desnecessária no meio do caos da guerra. Pra resolver isso, essa cena desnecessária, que era uma cena de vida ou morte, mas desnecessária, porque não era nenhum personagem realmente relevante, ela está se preparando com o Room, e eles resolvem, assim... Cara, de novo, vida ou morte, eles resolvem se pegar. Gente, você tá entrando num lugar pra salvar, sei lá, sua mãe. Você vai virar pro seu marido, pro seu namorado, e vai começar a se pegar, porque você precisa relaxar. Você não tem nem cabeça pra isso. É mais um dos hots mal alocados e sem sentido. Se você quer escrever um livro de hot, escreva um livro de hot. Mas que seja um hot que faça sentido até dentro da narrativa do hot. É só isso. Gente, vamos usar o sexo como ferramenta narrativa. Não vamos só jogar lá, né? E se fosse bem escrito, pelo menos, mas nem isso. É mal escrito, é ruim. Esse final Disney que eu falei, ele é tão brega. Ele é tão absurdamente brega. Eu sei que a Sarah J. Maas tem algumas coisas bregas. Eu entendo, eu passo pano, eu sou fã. Mas assim, é muito brega. É muito ruim. A cena final... A cena final de Jessiba, se você quiser falar. Eu tô cansado. Vocês conseguem perceber o quão cansado eu estou? Raramente eu fico tão cansado lendo. Mas eu tô exausto.
Ela passa o livro inteiro falando da faca e da espada. Ai, não, gente. A faca e a espada servem pra nada. Ela aparece em um momento muito específico. E aí acabou. No momento realmente importante, completamente coadjuvante. É um objeto que tá ali. Pra vocês terem ideia de tanto de buraco, a partir de, sei lá, 80%, eu comecei a notar alguns buracos que eu fui encontrando e que eu lembrava, talvez. Por exemplo, pra que toda a história do astrônomo Sigrid? Não faz sentido. Como o Rhys não sabia sobre os túneis? Isso é spoiler, mas existem túneis que ele não sabe. Cadê Victoria? Cadê Victoria, gente? A mulher jogada no fundo do mar. Alguém ajuda a Victoria. Eu perguntei na DM de algumas pessoas. Gente, e Victoria? Ela foi jogada lá atrás e esquecida lá no fundo. Alguém ajuda a moça, por favor. Quem é a Rainha Víbora? O que ela tá fazendo ali? Pra onde ela foi? Qual é o lugar dela neste novo mundo? Toda a cena do Therion viciado na droga que é fornecida pela Rainha Víbora é pra nada? Tipo, nenhuma repercussão. Nada. Ok. O que aconteceu com o exército de místicos? Ninguém sabe. Ariadne só lança uma fala no final e some de novo? O que a Fury fazia? Porque assim, ela é a danadona. Mas assim, até hoje a gente não sabe o que ela fazia. Na boa, se você pega Nesta, só Nesta, e joga ela ali no final, ela resolvia sozinha. Como ela resolve antes. Pra mim, o crossover e o final são os piores pontos do livro. Tá? O crossover, pra mim, é o pior. Porque eu não sou o maior fã de Akotar. Eu nem terminei a série ainda, mas eu não sou o maior fã. Mas eu sinto pelos meus colegas fãs que são muito fãs. Porque é muito mal feito e é muito mal utilizado. Não existe qualquer cooperação entre Prythian e Midgard. Zero. Tá? Zero. Cooperação de verdade, de um colaborar com o outro para chegarmos juntos a algum lugar. Que era o caminho lógico, mas não. Não. E assim, eu sou grande fã de Trono de Vidro. Se a Sarah J. Maas passa meses me prometendo um crossover de Trono de Vidro e no final ela me entrega Elide com Bryce dentro de uma caverna, eu ia ficar muito chateado. Então eu sinto muito por vocês. Eu sei que tem muita gente triste com o que foi apresentado nesse livro. Então eu sinto muito por vocês, tá? Muitíssimo. Eu esperava muito mais desse crossover. E eu nem sou grande fã de Akotar. Eu gosto, mas não sou fã como sou de Trono de Vidro. E sério, gente, o tanto de diálogos expositivos desse livro não existe. Não existe. Em certo momento, ela está andando dentro de uma daquelas cavernas que eu falei, que ela passa 500 páginas dentro de alguma caverna, e as paredes da caverna contam a história daquele lugar. Depois, um holograma vem e conta a história daquele lugar. Depois, uma morta-viva vem e conta a mesma história, só que com pequenos adendos. E aí depois ela está em outra caverna e ela lê nas paredes daquela mesma caverna também a história daquele lugar, que elas se correlacionam. Eu verdadeiramente acho que ela tinha a faca e o queijo na mão aqui para fazer um encerramento de história magistral. Tá? Magistral. Eu não sou escritor, eu sou apenas um leitor que gosta muito de fantasia, que gosta muito da Sarah J. Maas. Mas ela tinha aqui a faca e o queijo na mão. Ela tinha faca, queijo, pão, manteiga, tudo. Para fazer o final. Só que assim, tem tantos problemas que ela cria no final de Casa de Céu e Sopro que só atrapalham esse livro e que ela não consegue resolver alguns. Ela mesma enfia os pés pelas mãos. Ela desperdiçou a oportunidade. Porque o crossover, ele podia ser uma colaboração. Deles juntos buscando formas de resolver a situação. Não aquilo. Sabe? Não aquilo. E talvez até uma cooperação bélica, mas não necessariamente. Você tinha ali elementos de todas as grandes casas, de todos os grandes povos. Eles podiam estar trabalhando por baixo dos panos para criar uma resistência, para atacar os Asteri. Também não. São simplesmente personagens secundários irrelevantes num cenário mais amplo. Você podia ter ali Hunt trabalhando para levar os príncipes do inferno e os seus exércitos para dentro de Midgard. Mas também não, porque ele passa 1/3 do livro preso, sendo torturado.
E aí você faz esse final corrido, apressado, atrapalhado, inchado, com um monte de informação que não necessita, com personagens novos apresentados que não acrescentam em nada. Muito frustrante. Muito ruim. Muito, muito ruim. É o pior livro que eu já li da Sarah J. Maas, tá? E um dos piores livros que eu já li na minha vida. E certamente o pior calhamaço que eu já li na minha vida. Porque eu odiei esse livro. Eu odiei principalmente da metade pro final. Por incrível que pareça, eu achei que ia melhorar, mas assim, o final é tão ruim, é tão mal escrito, que eu terminei fervilhando de raiva. Do meu tempo perdido, do dinheiro que eu gastei. Porque eu tô falando aqui porque eu paguei pelo livro. Minha nota para esse livro será bem estrelada, que nem Os Príncipes da Sarah J. Maas, 1,5 estrelas. A pior nota que eu dei pra ela, a pior nota que eu dei esse ano e a pior nota que eu dou desde Na Estrada com o Ex, tá? É isso, gente. Voltando para o presente, porque eu preciso encerrar esse vídeo. Voltamos, pessoal. Como eu falei, eu dei 1,5 estrelas e volto a afirmar, é o pior livro da Sarah J. Maas que eu já li. Ele é um desastre, é um trem desgovernado, tá? Ele é um grande tsunami de informações, sendo que a maioria delas é completamente desnecessária. É basicamente isso. É um livro que eu não gostei dos personagens, eu não gostei das escolhas, eu não gostei dos caminhos, eu não gostei dos resultados, eu não gostei de nada além de Room, Lydia e essa capa maravilhosa. É basicamente isso. Nem como entretenimento ele funcionou pra mim. Porque em certo momento já estava irritado. Eu só queria que acabasse. Sabe? Eu só queria chegar até o fim e comemorar, que foi exatamente o que eu fiz. Então, volto a dizer aqui, 1,5 estrelas. Eu realmente não gostei e é uma péssima memória que eu tenho da autora a partir de agora e é o pior livro dela que eu já li. Para o mês de março, eu escolhi ir para um caminho completamente diferente de fantasia. Eu tava de saco cheio, eu quase peguei um clássico, mas eu quero deixar o clássico para o segundo semestre porque eu quero muito ler esse clássico com paciência. Eu queria alguma coisa mais leve agora porque isso foi pesado, gente. Então eu escolhi Leviatã Desperta, de James S. A. Corey, uma ficção científica que me garantiram que é das boas. Leviatã Desperta, se eu não estou muitíssimo enganado, foi lançado pela Aleph, só que não teve continuação. Ou teve a continuação do 2 e 3, só que são muitos e eles não publicaram o resto, eu quero conhecer a história. James S. A. Corey são 2 autores, um cuida da construção de mundo, criação de personagens e as ligações ali, e o outro faz a narrativa mesmo. Então, assim, o melhor dos dois que os dois têm a oferecer, então eu espero algo muito bom aqui, até porque ele não é pequeno, tá? Não é pequeno mesmo. Ele é vendido como a ficção científica equivalente às Canções de Gelo e Fogo, uma ópera espacial digna de Hollywood, e é isso que eu espero aqui, tá? Eu espero diversão, eu espero farofa, mas eu espero algo com consistência. Eu mereço depois disso aí, tá bom? Então esse aqui é o do próximo mês, Leviatã Desperta. Até porque março é o mês do meu aniversário e eu mereço ler coisas boas no mês do meu aniversário, tá bom? Então é isso, pessoal, por hoje é só. Eu sinto muito se você é muito fã, mas assim, vamos discutir nos comentários o que vocês acharam, sempre com respeito, senão eu bloqueio. Um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.